Oi, gente, bom dia. Hoje iniciaremos mais uma aula de história, ok? Mas antes disso, antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu vou dar dicas de estudo para vocês. Em primeiro lugar, vocês procuram um lugar calmo, bem arejado e silencioso da casa de vocês para que vocês possam se concentrar nas aulas. Tenha sempre perto de vocês um estojo contendo lápis, borracha e caneta e tenha sempre seu material didático, vocês, seu livro de história e seu caderno. Iremos falar sobre a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos foi declarada no dia 4 de junho de 1776 e colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias. Vamos para a definição. Foi um movimento inspirado nos princípios iluministas, determinou o fim do domínio da Inglaterra sobre as chamadas 13 colônias, que até então os Estados Unidos da América não eram os Estados Unidos, eram as 13 colônias da Inglaterra, que teve início em 1776. A nova nação que surgiu foi construída em um modelo republicano e federalista, inspirada pelos ideais iluministas, que defendiam a liberdade, as liberdades individuais e o livre comércio. Por exemplo, de toda forma, a independência dos Estados Unidos foi encabeçada pela elite colonial, insatisfeita com a forma de como a Inglaterra tratava os colonos. E quais foram as causas que levaram os Estados Unidos a querer ser independente da Inglaterra, da metrópole? A independência dos Estados Unidos foi resultado direto das divergências de interesse que existiam entre a metrópole, que era a Inglaterra, e as 13 colônias, que hoje em dia é os Estados Unidos. Na segunda metade do século XVIII, a política da Inglaterra em relação às 13 colônias alterou-se drasticamente. E isso desagradou os colonos. Ela começou a impor leis, E uma dessas leis era a lei do açúcar, que foi a elevação da tarifa alfandegária sobre o açúcar. Também teve a lei do selo, que qualquer publicação na colônia teria um valor taxado. Lei do aquartelamento. Os colonos deveriam pagar para os soldados ingleses ficarem protegendo a 13 colônias. Então, para eles serem protegidos, eles teriam que pagar. E teve o ato de Townshend, alta cobrança de impostos sobre os produtos. Também teve o massacre de Boston, que foi a morte de 5 colonos, porque eles atiraram bolas de neve em um prédio da administração inglesa. Teve a lei do chá, que foi a alta cobrança de taxas sobre o chá. Colonos roubaram o carregamento de chá e foram tacados no mar. E a lei intolerável, fechamento do porto de Boston e pagamento de prejuízo aos colonos. E a Guerra dos 7 Anos foi um conflito entre a Inglaterra e a França. A principal consequência do conflito foi a independência dos Estados Unidos. Deflagrada pelo descontentamento com a imposição da Inglaterra sobre a colônia americana, como forma de restaurar as perdas econômicas ocorridas durante a guerra. Teve a lei, eu vou explanar mais um pouquinho sobre a lei dos intoleráveis. A rebeldia dos colonos resultou em medidas duras decretadas pela Inglaterra. Uma delas foi o porto de Boston foi fechado até que os prejuízos fossem ressarcidos. O direito à reunião foi suspenso. A colônia de Massachusetts foi ocupada por tropas britânicas. Os colonos foram obrigados a abrigar e alimentar as tropas inglesas que dominaram a região. Essas medidas deixaram claro para os colonos que havia uma grande divergência de interesse entre colônia e metrópole. Assim, os colonos, que até então eram reticentes, quanto à possibilidade de separação, começaram a cogitar a ideia de independência. Essa ideia ainda era muito tímida
e ficou claro quando foi organizado o primeiro congresso na Filadélfia. Esse primeiro congresso, os representantes das 13 colônias, exceto da Geórgia, reuniram-se para redigir um documento ao rei inglês, declarando sua lealdade, mas protestando contra algumas medidas pelas leis intoleráveis. A reação do rei, no entanto, motivou a insatisfação, pois foi determinado que o número de soldados da colônia aumentasse. Com essa medida, os primeiros conflitos armados entre colonos e as tropas inglesas aconteceram. Teve a Declaração de Independência dos Estados Unidos. O local onde foi realizado esse segundo congresso foi na Filadélfia, né? Então ele é conhecido também como Segundo Congresso Continental da Filadélfia, que dessa vez contou com os representantes de todas as colônias. Nesse congresso, os colonos chegaram à conclusão de que não era mais possível manterem-se sob o domínio colonial inglês. Nesse congresso, elaborou a Declaração de Independência dos Estados Unidos, publicada no dia 4 de julho de 1776. A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi escrita por Thomas Jefferson. Com a independência, foi iniciada a Guerra de Independência, no qual os colonos lutaram 5 anos contra as tropas inglesas, né? Essa guerra, ela durou 5 anos. Os colonos, eles defenderam sua independência por meio do Exército Continental, força criada logo após a declaração. Os ingleses enviaram uma série de comandantes importantes para liderar suas tropas na América. Além disso, contaram com muitos colonos traidores que lhes forneceram informações importantes. Os colonos, por sua vez, uniram-se contra os ingleses, motivados principalmente pela violência com que eram tratados. Nisso, franceses e espanhóis, eles entraram num conflito, né? Eles entraram nesse conflito, fornecendo apoio vital aos americanos. Os dois tinham interesse em enfraquecer os ingleses, por isso que eles entraram nesse conflito. No apoio à independência dos Estados Unidos, uma forma de atingir a vitória final dos colonos americanos aconteceu após a batalha que correu em 19 de outubro de 1781. Os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos e assinaram um Tratado de Paris. Assinaram o Tratado de Paris em 1783. Como toda guerra, como toda independência, quando uma colônia ficava independente da metrópole, tinha suas consequências, né? E as consequências dos Estados Unidos, também essa independência também é conhecida como a Revolução Americana. Desse processo, as principais consequências que podem ser destacadas são a consolidação dos Estados Unidos. Os ideais iluministas defendidos pelos americanos inspiraram movimentos de independência em outras partes da América, inclusive aqui no Brasil. O declínio do domínio colonial da Inglaterra, e deu-se também o início ao processo de expansão territorial dos Estados Unidos, após a Inglaterra ceder as terras entre os montes Apalaches e o rio Mississippi. A aula até aqui, pessoal. Espero que vocês estudem. Eu indico a vocês fazer resumo sobre o conteúdo. Vocês façam resumo, leiam o capítulo, façam um breve resumo do que vocês entenderam. E se vocês quiserem rever as nossas aulas, vocês têm o acesso ao nosso site. Lá vocês irão encontrar todo o conteúdo. O site da escola é www.escolapequenospassos.com.br. E não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica. Lá vocês vão encontrar todas as suas atividades. Ok? Até breve.
Até a próxima aula.